Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos filos de invertebrados. Agora a gente começa a estudar sobre anelídeos, né? Ou seja, animais de corpo cilíndrico, alongado e que possui uma série de anéis que nós chamamos de metâmeros. Então o nome anelídeo significa corpo cheio de anéis, tá? Então nós vamos ver as características, a classificação e a reprodução de um tipo especial de anelídeo que são as minhocas. Ok, pessoal? Vamos lá? A característica que mais chama a atenção nos animais desse filo, como eu acabei de falar, é o seu corpo cilíndrico e segmentado, isto é, formado por uma sucessão de anéis ou metâmeros, tanto externa como internamente. Seus movimentos são vigorosos graças à presença de uma musculatura revestida por uma epiderme simples que secreta uma película que a mantém úmida. O sistema digestório dos anelídeos é completo, possuindo boca, faringe, esôfago, papo, moela e intestino. O sistema circulatório desses animais, ele é fechado, isto é, o sangue em seu trajeto não sai dos vasos. Seu sangue é vermelho devido à hemoglobina dissolvida no plasma. Os anelídeos não têm sistema respiratório. As trocas gasosas realizam-se através da pele, que para isso deve estar sempre úmida. Nos anelídeos marinhos, os parapódios funcionam como brânquias. O sistema excretor desses animais é constituído de um par de nefrídeos, que são rins primitivos, em cada segmento do corpo. O sistema nervoso é do tipo ganglionar. A classificação dos anelídeos está baseada na presença ou ausência de estruturas denominadas cerdas ou quetas. Cerdas ou quetas são pequenas projeções na superfície do corpo dos anelídeos, em geral em forma de pequenas hastes que auxiliam o movimento do animal. São três as principais classes que se dividem os anelídeos. Então nós temos primeiro a classe dos poliquetos, classe que inclui anelídeos marinhos que apresentam em cada anel projeções laterais, denominadas parapódios. Em muitos deles, há nessas projeções numerosos capilares, que facilitam as trocas gasosas entre o animal e o meio aquático. Funcionam então como brânquias. Nos parapódios, há numerosas cerdas. São exemplos dessa classe, a Nereide e a Eunice. Depois nós temos os oligoquetas, classe que inclui anelídeos com poucas cerdas na superfície do corpo. São encontrados em terra úmida, como é o caso das minhocas, ou em ambiente aquático, como por exemplo os do gênero Tubifex. Esses últimos são frequentes em rios ou lagos em que o índice de poluição é elevado. É um verme com aspecto de uma minhoca avermelhada. Depois nós temos os iridíneos, classe que inclui anelídeos sem cerdas nem parapódios. Ao contrário dos anelídeos das outras classes, possuem duas ventosas de fixação nas extremidades do corpo. Exemplo típico dessa classe é a sanguessuga, habitante de águas doces. A ventosa anterior possui uma boca no centro, em cujo interior há pequenas peças em forma de estilete, com as quais a sanguessuga perfura a pele do hospedeiro para sugar-lhe o sangue. Aqui a gente consegue observar os órgãos internos de uma minhoca, mostrando onde eles se situam, né, de uma forma mais simples,
como se nós estivéssemos vendo essa minhoca sem a cobertura da epiderme e também num corte transversal, mostrando tudo que tem dentro dela. Lembrando que ela possui metâmeros ou anéis e as estruturas se repetem em cada um deles. Notamos também um anel maior, mais grosso, chamado clitelo, que tem a ver com a parte da reprodução dos anelídeos, como nós vamos ver a seguir. Muito bem, aqui nós temos a reprodução dos anelídeos, né? A reprodução deles é sexuada por fecundação externa. Os poliquetos, em geral, são dioicos, isto é, têm sexos separados, e seu desenvolvimento é indireto. Os embriões passam por uma fase larval antes de se tornarem adultos. A larva é denominada trocófora. Os oligoquetos e os hirudíneos são monóicos e seu desenvolvimento é direto, isto é, não existe estágio larval. Para estudar a reprodução dos anelídeos, nós vamos considerar o caso da minhoca. Perto da extremidade anterior do seu corpo, há uma região lisa e clara onde não aparecem os anéis. É aquela estrutura como se fosse um anel mais grosso que eu falei para vocês. É o clitelo, região onde se encontra o poro genital feminino, que é a abertura de um oviduto proveniente do ovário, onde são produzidos os óvulos. Logo adiante do clitelo, mais ou menos no 18º metâmero ou anel, notam-se os poros genitais masculinos, que por canais comunicam-se com os testículos, onde são produzidos os espermatozoides. Um pouco antes do clitelo, há os receptáculos seminais, que durante a cópula recebem os espermatozoides. No ato da cópula, duas minhocas colocam-se em posições invertidas e em contato pela face ventral. Uma injeta nos receptáculos seminais da outra os espermatozoides. Em seguida, se separam. O clitelo inicia a formação de um casulo em torno, onde os óvulos são eliminados. Por contrações do corpo do animal, o casulo vai se deslocando para a extremidade anterior do corpo. Ao passar pelos receptáculos seminais, os espermatozoides são eliminados dessas cavidades e fecundam os óvulos contidos no casulo. Posteriormente, o casulo é eliminado do corpo da minhoca. Dos ovos nele contidos, formam-se minhocas jovens, semelhantes ao verme adulto. Chegamos ao fim do filo Annelida, né? Filo dos anelídeos. Vocês têm no roteiro de estudos que eu deixei uma lição para vocês fazerem referente a essa parte, né, do conteúdo. Então, leiam o LIP, né, o texto que fala sobre anelídeos. Assistam a videoaula mais uma vez, se for necessário. Façam as anotações, as dúvidas de vocês, enfim. Estou à disposição para sanar essas dúvidas no Skype, tá? E numa próxima oportunidade, a gente vai fazer a correção dessas questões. Então, observem direitinho lá no roteiro as lições que eu peço para vocês, ok? Tanto no roteiro quanto na lição de casa, é claro. Certo, pessoal? Tchau, até mais!